Fala, fofuchas e fofuchas. E aí, galera, beleza? Tranquilinho? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em casa aí? Todo mundo com saúde em casa? Tomara, tamo junto aí, hein? Continuar com essa quarentena. Fechamos o nosso primeiro bimestre, nossa primeira aula agora do segundo bimestre de filosofia. Só relembrando aqui, no primeiro bimestre a gente falou sobre o universo, né? Falamos sobre como é formado o universo, como é formada a realidade, os níveis de realidade. Vimos aqui como o ser humano percebe a realidade ao seu redor, como é formada essa realidade, como nós percebemos essa realidade. Falamos aqui também, né, sobre moral, o que é a moral, o que é ética, o que é uma coisa imoral, uma coisa amoral, né? A gente foi vendo todo esse processo aí, falamos até um pouco de filosofia, até discutir um pouco sobre filosofia, mas agora, nesse bimestre, é que realmente a gente começa a falar sobre a filosofia. A gente vai destrinchar agora a filosofia. Tá? A gente começou a falar no primeiro bimestre, mas agora que a gente vai destrinchar. Vai ser agora que a gente vai estar vendo realmente a filosofia. Vamos lá? Filosofia, amor, sofia, conhecimento, amor ao conhecimento. Esse é um conhecimento que nasce na Grécia, mais ou menos no século 7 antes de Cristo. Por volta de 7 antes de Cristo nasce na Grécia. Ele possui uma estrutura lógico-racional, como a gente viu aqui. Falamos sobre a gnose e vimos aqui que existem pensamentos gnósticos que são bem desenvolvidos, só que não possuem uma racionalidade. Eles não explicam a natureza através da própria natureza. Daí a filosofia tem a característica que outros modelos de pensamentos da antiguidade também, que muito avançados também, mas não tinham essa estrutura. Então a gente fala a filosofia, ela nasce na Grécia. Aí falamos aqui também, expliquei um pouco sobre isso. André, por que a filosofia nasceu na Grécia? A gente falou aqui, são fatores que levam a filosofia a surgir na Grécia. Aí falamos aqui, primeiro, fator político, a estrutura administrativa da sociedade urbana, a necessidade de respostas racionais para problemas urbanos. A gente falou aqui, não adianta botar um saco de lixo e esperar um gnomo levar, nem pedir a Deus a íris água para tua casa que não vai chegar. Então o grego ele percebe que ele tem que criar alternativas, soluções para problemas físicos reais que venham da própria natureza, da própria realidade que ele vive. Ele não pode esperar o sobrenatural. Outra característica é uma característica social, essa acho que a gente até não falou. Os gregos eles eram machistas e escravistas. Então o homem ele não trabalhava. Todos os afazeres domésticos eram feitos pelas mulheres e os escravos é que trabalhavam. Então havia esse ócio aí que o grego tinha, e que esse ócio ele podia estudar, ele podia filosofar, olhar para a natureza, analisar. É o que ele chama de ócio virtuoso. É a utilização desse tempo vazio, desse ócio, para pensar e desenvolver conhecimento. A gente vai discutir esse ócio virtuoso mais para frente. Aristóteles discute isso. O escravo não pode ser cidadão, porque o escravo não tem tempo para filosofar. Ele não tem o ócio virtuoso. Essa é uma discussão aí que tem para tempos. Outro fator é a religiosidade. A gente falou aqui também. Nós, abraonistas, que temos um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que sabe tudo, pode tudo, vê tudo, está dentro da cabeça da gente, sabe o que a gente está pensando. A gente não pode pensar nada diferente, porque senão ele pode punir a gente. Então o máximo que você pode fazer é amar e prostrar-se a ele. Diferente dos deuses gregos. Primeiro são vários deuses. Tem Deus que gosta de você, tem Deus que não gosta de você, tem Deus que quer você bem, tem Deus que quer te ver mal. Então você, a todo momento, os gregos estão lutando contra os caprichos dos deuses. Eles têm que lutar contra os caprichos dos deuses. Daí a necessidade de buscar. A gente falou até do Perseu, eu dei o exemplo do Perseu, que a todo momento está lutando para escapar. Falamos aqui, não é que eles não creem, eles não tivessem crença nos deuses. É que eles buscavam soluções que não tinham a ver com os deuses para poder escapar
dos desejos dos deuses. Tranquilo até aí, gente? Foi. E a parte econômica? Aí vem, eles eram navegantes, eles eram navegadores, eles eram comerciantes. Eu não posso ficar esperando Poseidon me mandar um sinal para um dia para eu fazer pesca e fazer comércio com outra civilização além mar. Eu preciso de mapas, eu preciso de uma estrutura que me dê com exatidão aonde eu posso navegar, para onde eu posso ir. Tranquilo? Outro é o comércio. Quanto eu tenho de mercadoria, quanto eu vou ganhar, quanto eu vou perder. Eu preciso calcular isso. A matemática é uma ciência exata. A gnose ela não tem exatidão em nada. Ela não é exata, ela não te dá uma resposta exata. Entendeu? Não na exata necessidade que o comércio precisa. Então daí esses fatores, todos eles juntos, agregados, levam aos gregos a serem os primeiros a buscarem aí a filosofia. Tranquilo até aí, gente? A gente vai estar vendo agora o primeiro momento da filosofia, que eles chamam de filosofia clássica. A filosofia clássica é a filosofia que aconteceu na Grécia. É todo o nascimento, esplendor e morte da filosofia grega, no período grego. Tá? A gente vai estar dando essa olhada aí, vamos ver como funciona essa filosofia clássica, que é o que a gente vai estar estudando agora nesse momento. Vamos lá? A filosofia clássica ela é dividida em 3 períodos. Então aqui no nosso quadro aqui. Quais são esses 3 períodos? O primeiro período que a gente chama de período cosmológico. O segundo período que a gente chama de período antropológico. E o último período que a gente chama de período helenístico. Vamos lá. Esses períodos também eles podem ser chamados em relação ao maior filósofo grego da história, que é Sócrates. Então, o período que a gente chama de cosmológico também pode ser chamado de pré-socrático, ou seja, antes de Sócrates. O período antropológico é o período também chamado de socrático, que é o período de Sócrates. E o período helenista é o período pós-socrático, período após Sócrates. Então a gente pode chamar esses períodos através do modelo de pensamento deles, cosmológico, antropológico e helenístico, ou também utilizando Sócrates, pré-socrático, socrático e pós-socrático. Até aí tranquilo, gente? Vamos lá. Uma coisa que é importante também a gente perceber é que esses períodos aí, eles são marcados pela política grega. A política grega, ela também influencia esses períodos. Então vamos entender isso aí. No período pré-socrático ou no período cosmológico, você tem a monarquia. É o período de ascensão da monarquia dentro da Grécia. Ela está crescendo, está com colônias. Então os pensadores eles têm os problemas e os pensamentos gregos levam os pensadores a pensar de uma maneira. Isso aí é isso vai do século VII até o século V. No século V, a Grécia ela vira uma democracia. Ela vira uma democracia, mudou o sistema político, muda-se também a estrutura da sociedade, os problemas e as questões da sociedade, muda também a filosofia. A filosofia agora é antropológica, no período de Sócrates, ela vai mudar a sua visão. E do 5 ela vai até o 3. No 3, a invasão do Império Macedônico. O Império Macedônico vem, acaba com tudo, domina tudo, e agora os filósofos vão partir para uma outra discussão. Muda-se agora a problemática e discussão da filosofia grega. Ela vai ter uma outra visão agora, vai seguir um outro caminho. Então, tranquilo até aí, gente, deu para a gente perceber o período que a gente chama de filosofia clássica, dividido em 3 períodos, e a gente pode dar nome em relação à maneira de pensar, que é cosmológico, antropológico e helenístico,
a gente pode usar Sócrates, pré-socrático, socrático e pós-socrático, e a relação política. Você tem aí a monarquia, aí você vai ter a democracia e depois você tem o Império Macedônico, a dominação do Império Macedônico. Importante gravar essa estrutura aí. Olha aí, ó, a primeira estrutura a gente vai estar estudando agora no segundo bimestre, que é esse período que a gente chama de pré-socrático, é a matéria do nosso segundo bimestre. No terceiro bimestre, a gente vai estar vendo aí o período socrático, e no quarto bimestre, o período helenístico, ou pós-socrático. Tranquilo até aí? Talvez você já percebeu aí essa estrutura, que esse ano a gente vai estar vendo toda a filosofia clássica.